boa noite. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez aqui, Descentralizando, né? E hoje em homenagem ao Dia das Mães, que foi ontem, né? Foi ontem. Né? E hoje eu tô com convidadas, assim, especiais do meu coração, né? Foram escolhidas a dedo para estar aqui conosco essa noite. Eu me chamo Fran Lima, sou psicóloga, trabalho no Centro Cognitivo e estou aqui com minha parceira, minha parceira dos podcasts de mulher. Né, Kelly? Se apresente. Com certeza também. Eu sou colaboradora no Centro Cognitivo, psicóloga, né? E estamos aqui hoje para discutir o tema Mãe da Contemporaneidade, né? Esse desafio que temos aí diariamente. E vamos apresentar agora as nossas convidadas de hoje, né? Vamos, meninas, se apresentem. Eu sou Elaine, sou terapeuta ocupacional, né? Mãe de 2 filhos preciosos, Felipe e Fabrícia. Trabalho no Centro Cognitivo, já acho que uns 2 anos. E estamos aqui para dividir um pouquinho, né? O que é ser mãe, o que é estar no momento como mãe, dessas preciosidades que Deus colocou nas nossas mãos. É verdade. Vamos lá, Vivi. Eu sou Viviane, Maria Viviane Monteiro de Farias, nome completo, né? Sou advogada, sou servidora da UERN, mãe de 4 filhos, 4 meninos maravilhosos. João, Pedro, Paulo e José Marcos. Todo mundo pergunta, você colocou o nome tudo da Bíblia? Foi, para ver se ajudava, né? Até aqui o Senhor está nos ajudando. E estamos aqui com vocês para a gente partilhar desse tema tão rico e tão profundo. É verdade, né? Quando eu lembrei, a gente estava organizando, lembrei de você, Vivi, né? Eu lembrei exatamente dessa sua caminhada, que eu acompanhei todas as gravidezes, né? Vivi passou no concurso aqui em Mossoró e o marido dela também, na Petrobras. Eles, né, vieram embora para cá, caíram de paraquedas, sem ninguém, eles não têm rede de apoio. E Vivi começou a ter esses meninos, e haja menino. E haja menino, e todo mundo era um menino, Vivi. Verdade. Né? Mas essa coragem, né? Essa coragem de ter 4 filhos, assim, sem uma rede de apoio, sem ninguém, só vocês dois. Eu, particularmente, sou muito sua fã, porque ela é rochão e participa de tudo, e leva menino para médica. O carro dela é enorme. É meu transporte escolar. Todo mundo brinca quando vê minha Spin rodando em Mossoró, já é conhecida. É o transporte escolar. Mas é interessante, assim, que muita gente sempre me pergunta, né, por que tantos filhos? E, ao mesmo tempo, eu confesso que não foi uma coisa, assim, que eu sempre quis ter muitos filhos, mas, ao mesmo tempo, a cada gravidez, eu me sentia sempre tão mais forte, tão capaz. E cada filho meu, assim, veio com uma bênção especial, de verdade. E, assim, eu nunca deixei de fazer nada por conta dos meus filhos. É interessante, né, que pronto, quando eu cheguei em Mossoró, eu tinha terminado minha faculdade, eu tirei minha OAB aqui em Mossoró, e eu tinha João de 10 meses. E todo mundo dizia assim, como é que você estuda? Eu disse, quando ele dorme, eu vou estudar. E assim deu certo. Passei na minha OAB, passei no concurso da UERN e com os meus filhos, né? E a cada filho, uma nova vitória. Eu sempre quis mais. Nunca, né, me conformei só em ser mãe, sempre quis ser profissional, sempre quis trabalhar. Trabalho aqui em Mossoró mesmo, fora. Já quando o Pedro tinha 2 anos, eu já estava no meio do mundo trabalhando. E, assim, graças a Deus, eu não me sinto menos mulher, nem menos capaz. É mais trabalhoso, mas é mais prazeroso também, né? Tem a compensação, né? Há controvérsias, viu? Olha que eu ganhei 4 presentes ontem, olha aí. Ó. Só tem essa vantagem, então, viu? Mas é. E você, Elaine, conta aí um pouquinho, né, dessa história desse mãe, né, que você... Eu tenho 2, mas eu tive 4 gravidez, né? Perdi 2, tive uma pré-eclâmpsia. E também sou cearense, o meu esposo era moçoroense. E nós ficamos casados durante 11 anos, namoramos 11 anos também, então foram 22 anos.
Esse ano vai fazer 8 anos que ele faleceu, né? Ele era pastor evangélico. E nesses 8 anos eu tô aí na luta com eles dois. E também fiquei um pouco sem rede de apoio. Eu tenho sogra e sogro aqui em Mossoró, mas a minha família, a base mesmo é em Fortaleza, né? Então a gente resolveu ficar devido a trabalhos. Os meus filhos amam Mossoró, gostam demais daqui. Eu também me adaptei muito bem aqui. Aí passei no concurso, primeiro na prefeitura, trabalho também em vários lugares, né? Porque Graças a Deus. a gente chega a um ponto que a gente precisa, né? Para seguir em frente, para realizar alguns sonhos, para cuidar bem dos nossos filhos, tentar dar o que a gente acha que é melhor para eles, né? Então, Fabrícia, esse ano deu a graça de passar em medicina em primeiro lugar na UFESA. Coisa linda. E foi uma tentativa, ela é muito determinada e ela disse que ia conseguir. Tinha ano que chorava, dizia que não queria, mas ia lá de novo. Felipe também é um menino surpreendente, tem 11 anos, né? Então eles têm uma diferença razoável de idade, mas são bem, me ajudam muito, muito, muito mesmo. E a gente continua, vai tentando, tem dia que a gente tem mais força para ir, tem dia que a gente já não tem muita força. Mas Deus vai ajudando e vai abrindo algumas portas e as coisas vão se resolvendo, graças a Deus, vai caminhando. Eu pensei no desafio de cada uma, né? Vivi com 4 filhos. É verdade. Né? Eu conheço o esposo dela, Roberto, é muito engraçado, eles dois quando vão para a praia. Vocês precisavam ver como... Acampamento, é um né? acampamento, né? Imagina. E os meninos de Vivi são muito engraçados, porque assim, eles não prendem com nada, assim, o cuidado é bem, né? Olha, eles sobem, eles descem, eles reviram tudo. É engraçado. Qual a idade dos seus filhos? João tem 14, Pedro tem 10, Paulo vai fazer 8 e José Marcos vai fazer 5. E são 4 homens, né? 4 homens. Maria. É Uma de cueca, né? Muita, amiga, muita. A fazer aquela história, quando você olha assim, você já sabe logo qual é a minha casa. Já vê logo, né? Na varanda, sabe qual é o apartamento que eu moro, da Roma das Cuecas. E o que eu vejo, assim, de desafio, né? Falando em desafio dessa mudança de mundo, né? Desse ser mãe e conseguir realizar outras coisas, né? Porque muitas vezes a gente coloca nessa situação de ser mãe, que impede isso, aquilo, outro, e muitas vezes se esconde, né? E Vivi é a prova disso, você é a prova disso, nós somos a prova disso, que não é bem assim, né? A partir do momento que você compreende o limiar de esforço da sua vida, você consegue sair, né, do que você está. Vivi, por exemplo, né, tá na praça comigo para correr todos, né, 4 horas da manhã, e não sei o quê, e viaja, enfim, né? Dá para fazer tudo. Eu costumo dizer Eu já que estou são... cansada, só em vocês falarem, eu estou cansada. São situações que só dependem de nós, né? Se nós pararmos, se nós acharmos que não vamos dar conta, que não, a gente para mesmo. Mas se a gente olhar para eles, eu acho que, pelo menos no meu caso, eles foram a grande chama que continuou acesa dentro de mim. Então, por causa deles, foi que eu não tinha o direito de parar. De desistir. Né? Então, muitas outras portas se abriram. Quando eu comecei em Mossoró como terapeuta ocupacional, comecei na saúde mental. E aí, Fran me chamou e vamos ficar aqui, vamos dar certo. Eu disse, gente, a pediatria, eu ainda não tinha caminhado na pediatria. E aí foram outros desafios, e vem curso de integração sensorial, e vem curso de desfraude, e vem curso. E tem dia que eu tô assistindo tanto curso, aí Fabrício entrou na sala e disse assim, mãe, você tá dormindo. Né? Porque é pelo computador e a gente cochila mesmo. Porque no outro dia muito cedo, e tem plantão, e tem isso, e tem aquilo. Mas é bom, por outro lado é bom, ocupa a nossa mente. Né? Eu sou terapeuta ocupacional e ocupação. Foram 2 coisas que eu descobri na minha vida, que eu deixo como lição. Primeiro foi a atividade física, que me deixa me tirou de um quadro de depressão. Então, quando eu estou ficando triste em casa, Fabrício, mãe, desça, vá correr. Vá para uma esteira. Então, a educação física. E, em segundo lugar, o crochê. Né? Quando eu era pequena, a minha bisavó colocava a gente de castigo para aprender crochê. E quando meu esposo faleceu, eu disse, não é possível que eu não tenha algo que eu possa me ocupar. Eu tenho que descobrir. E aí eu comecei com a linha e fui indo, e hoje eu faço, assim, trabalhos incríveis. Mas são atividades que me nivelam, né? Que a gente pode respirar e eu fico super bem. E as coisas, momentos ruins, às vezes de tristeza, né? Porque a gente
sente a saudade, vai sentir eternamente. Mas a gente tem que se redescobrir e buscar válvulas de escape, né? É verdade, se redescobrir mesmo, né? E é interessante, né? Porque isso tudo acaba também fazendo a gente ter essa atenção, olhar para si, com a gente. para si mesmo, né? Muita gente, eu vejo assim, muita gente hoje com medo da maternidade, porque imagina que ela vai tirar tudo. Sim. Né? Muita gente imagina isso, a maternidade tira tudo. Mas a gente ganha tudo também, porque você ganha essa motivação, você quer ser melhor por eles, para eles e por si mesma, né? A gente não pode se descuidar, né? Quando você percebe que você está ficando desmotivado, você está ficando triste, aí você diz, espera aí, tem 4 pessoas que dependem de mim, eu tenho que reagir, né? Boto o cropped, calço tênis e reage. E é assim a vida da gente. Eu vivenciei uma situação, quando eu tive Luiz, eu tive Luiz já bem tarde, né? Eu tive Luiz com 36 anos. E eu já não tinha mais na minha cabeça que eu ia ter filho, né? E aí veio ele, né? E aí, isso foi até motivo, a gente já conversou muito, né, Fran, sobre isso. No início, eu não entendi direito, né, assim, a maternidade. Eu acho que eu não aceitei. Eu achei que roubou o meu eu, entendeu? Me roubou de mim, né? Aquele serzinho ali tirou tudo que eu tinha, né? Tipo assim, eu não tinha a paz, eu disse, meu Deus, se você disser que, ai, meu Deus do céu, vou ter um filho, aí ele já nasce, ai, eu já amo meu filho na barriga. Não, amor pra mim é construção, entendeu? Então, assim, ele nasceu, eu tô conhecendo aquele serzinho, mas o primeiro sentimento não foi o de amor, foi de medo. Foi de medo, foi de responsabilidade, foi de, deixa eu dizer, de angústia, certo? Foi de tudo isso, né? E de incerteza, foi aquilo. E aquilo era de, tipo assim, meu Deus, esse ser precisa, né, de mim, esse ser. E quando dava 5 horas da tarde, que é a hora da cólica, né, 5h30, meu Deus do céu, era o menino chorando do lado e eu chorando do outro, até meia-noite. Era sempre assim, nos 3 primeiros. meses assim. No primeiro mês era assim, o menino chorando do lado e eu do outro. Aí não conseguia amamentar, né? Aí amamentei ele só 1 mês, mas toda a vida eu acho que ele sentiu também, porque toda a vida que dava perto da hora de amamentar, para mim era um desespero. Né, eu já entrava em desespero, eu acho que a criança deve sentir também, né? Né? E aí eu amamentava aquilo que tinha no primeiro mês e complementava ainda, né? Mas, meu Deus, quando chegava, eu só penso, quando chegava a hora, ai, meu Deus, vai dar a hora de amamentar, ai, meu Deus, lá vem. E lá vem o menino e dói, ferido, e não sei o quê, e aquela agonia toda, né? Aí eu vejo, às vezes, hoje eu olho, ele tem 9 anos, e aí eu olho para ele hoje e vejo assim, eu disse, meu Deus do céu, eu consegui. Sabe? Tipo assim, porque eu olhava para ele, eu me lembro que assim que ele nasceu, né, eu disse, meu Deus, uma vez eu disse à mãe, eu não vou dar conta desse menino, eu não consigo, não vou saber criar isso. Eu dizia, eu não vou saber criar isso. Né? E era o meu filho, né? Eu disse, mãe, eu não vou conseguir aquilo. E eu passei um tempo sem entender que, tipo assim, ele é como ele, é assim, eu sentia saudade do meu eu, né? Agora não tinha mais Kelly, tinha a mãe de Luiz. Porque você, depois que você tem um filho, você é a mãe de fulano, você não é mais fulano. Entendeu? E aí eu demorei um tempão para entender isso, para entender que ele não me tirou nada. Você tá entendendo? Assim, depois eu me encontrei, né? Em terapia, como mãe. E hoje eu olho para ele e digo, meu Deus do céu, olha aí esse menino, eu consigo, um menino de 9 anos, sabe? E ele é um menino espetacular. Sabe, assim, foi uma criança tipo filho de coroa. Uma criança filho de coroa que não deu trabalho em nada, não me dá trabalho em nada. Porque eu digo assim, filho de coroa é assim, né? Veio para não dar trabalho à pessoa. É desse jeito. Às vezes eu sento com o Fran pra gente desabafar sobre filhos, né? Aí Fran disse, mulher, porque eu não aguento? Olha, eu viro o bicho, porque isso e aquilo. Eu disse, minha irmã, eu acho que esses meninos vieram com chip, com um plano de matar a gente. Ele já nasce com um plano de matar a gente. Só pode. Não é não, irmã. Só pode, porque cada uma que acontece. E as fases tipo assim, a gente pensa que, ai, meu Deus do céu, a infância, ela é muito desafiadora, mas não é só a infância, não. É a infância, é a terceira, é a pré-adolescência, é a adolescência, é a idade adulta. Ou seja, a gente não tem mais paz o resto da vida. Mas é uma como é que eu digo?
a gente não tem a paz em relação àquele ser, porque a gente se sente responsável. A gente Por se ele, sente né? por ele, né? A gente sente como sofrer se no fosse... paraíso. Não é isso? Eu digo, meu Deus, irmão, eu disse, como é que pode? Eu acho que ele já nasce com essa intenção mesmo, irmão. O plano deles é matar a gente. Só pode. A gente fica, né, trocando, né? Mas hoje eu vejo ele, tipo assim, meu Deus do céu, eu olho e admiro e sinto orgulho, sabe? De Deus, Maria, olha aí, eu criei esse menino, 9 anos, olha aí. Mas é porque também, Kelly, você falando, né, que você demorou, talvez seja porque você se cobrava tanto, porque também tem isso, a maternidade, ela já é desafiadora. Sim. Se você for seu próprio, né, juiz, Algoz. algoz, a gente, é o fim. Porque a única pessoa que pode amenizar e ter empatia somos nós, porque só a gente sabe, né, do quanto a gente se dedicou, do quanto a gente teve que abrir mão e de quanto, assim, do nosso esforço para querer acertar. Só que às vezes somos nós, né? Muitas mulheres não conseguem amamentar, muitas mulheres não conseguem dormir, e são tantas, mas quando você vai olhar, na maioria é muita cobrança. Não porque eu queria ser a mãe perfeita, mas você já era. Acho que mais de 50% é cobrança nossa mesmo. Né? Você já era a melhor mãe que ele podia ter. Mas a gente nunca acha que faz o bastante, né? A gente sempre acha que pode mais. Que eles querem mais e eles só querem a gente. E eu né? acho que ao longo do caminho, pelo menos eu tenho vivido isso, acho que Fran também, a gente tem filhos na idade parecida, é como se a gente fosse deixando algumas mochilas pesadas. Né? Eles vão crescendo, eles vão terminando, vai terminar o 2º grau, vai terminar. E hoje, Fabrícia, nessa nova caminhada, é como justamente se eu pudesse dizer isso. Não, eu consegui. Cumprir minha missão, Então, né? agora, você entende? Então, assim, eu gosto de me pegar nessas pequenas conquistas. Porque é como você disse, a gente vai acompanhar até, né? O filho parece que nunca cresce. Mas são situações que a gente vai deixando uma bagagem. A gente vai deixando e vai passando para eles. E eles vão assumindo responsabilidades. Eu acho que isso também é um processo para a gente trabalhar o ninho vazio, né? Eles vão sair, eles vão ir embora. E a gente precisa ter esse olhar de que, poxa, a gente também consegue cumprir, né? A gente também deu o melhor da gente. Eu acho que é isso, é tentar se cobrar o mínimo possível. Eu acho que um dos maiores desafios hoje, né, na questão do ser mãe e do criar mesmo, é como esse mundo está hoje, né? Essa questão de tudo ser muito rápido, tudo, né, o prazer muito rápido, tudo tem que ser aqui agora. Muito efêmero, né? As Demais, amizades muito, também. né? Nós temos amizades de anos, né? Eles são uma coisa mais... É porque eles já pegaram a amizade fluida, né? A amizade do oi, dos emoticons, assim... A gente, para fazer amizade, a gente Era tinha uma uma conquista. aproximação, a gente, né, tinha que merecer a amizade. Hoje em dia todo mundo é amigo. Na verdade, até para os pais é difícil saber quem de fato é amigo, porque para eles não tem diferenciação. O amigo de hoje é o mesmo amigo do agora, é o amigo de anos, porque eles não fazem essa diferença, né? Não tem aquela amizade sólida, todo mundo é amigo. E na verdade a gente sabe que não é. Tem os que não eram nem para ser conhecido, que dirá amigos, né? Mas na cabeça da geração de hoje, todo mundo entra na mesma... nossa geração era assim. Não, fulano é meu amigo, certo? Mas é filho de quem? Né? É filho de quem? Quem é o pai dele? Quem é a mãe dele? Né? Hoje em dia a gente não sabe. Mora onde? Né? Hoje em dia a gente não sabe. Não sabe mais. Verdade. É verdade. É bem assim mesmo, né? De repente chega na sua casa, você não sabe. Né? Porque antigamente, quando você ia para casa com as minhas filhas, eu fiz muito isso. Eu sabia quem era a mãe, né? Ainda faço. Ligava, olha, tá indo para aí, né? Mas de repente chega uma pessoa na sua casa, né? Os pais deixam, e eu compreendo que é realmente contemporâneo, né? Desse contemporâneo, mas que ao mesmo tempo eu acho perigoso, né? Eu acho perigoso na perspectiva de que está deixando tudo muito... É como se não tivesse um alicerce. Né? Sem consistência, sem né? Sem consistência. Esse alicerce, qualquer vento que vier, derruba. Né? Eu vejo hoje as frustrações. Eu estava falando hoje com a mãe em relação às frustrações. Né? Que a criança ela precisa ser estressada, neurologicamente falando, dentro da idade dela. Né? E o que não está acontecendo nessa contemporaneidade, falando especificamente de criança, né? Os pais hoje não estressam as crianças
do jeito que tem que ser, do jeito que a psicologia diz, do jeito que a neurociência diz, né, que a neuropsicologia diz, como é esse estresse, né, que a criança precisa viver que... Eu vivi demais, por exemplo, no meu pote de estresse é muito alto. Não foi equilibrado, que tem que ser equilibrado, né? Tipo, mãe, eu quero um copo de água. Não, vai pegar você. Não vou. Mãe, eu tenho que... A médica pede para tirar a roupa, a criança não tira a roupa, porque não quer tirar a roupa, mas a mãe tem que dizer, tire agora, porque é um estresse, né? Que ele precisa disso, porque quando ele tiver adulto, ele vai conseguir viver as frustrações. E não é a realidade que a gente vive hoje. E para a mãe... Eu me coloco também nessa situação, é muito desafiador, porque você fica assim se perguntando, onde foi que eu errei? Porque existem situações que você sabe que tentou conduzir, e que a coisa não acontece do jeito que você imaginou. Né? E você fica nessa cobrança. Mas eu fiz tudo isso, faltou mais o quê, né? Eu até... né, digo para as mães que isso é um processo de autoconhecimento, de compreender que você fez tudo que estava ao seu alcance, né? Mas não é só pai e mãe, é todo o ambiente, né? Ele modula o sujeito, a criança, enfim. Então não é só a casa, é a escola, é onde está inserida, todo lugar modula, né, um sujeito. E eles trazem isso para todos os lugares, os filhos, né? E eu vejo essa dificuldade e vai ficar muito pior. Eu estava lendo um artigo hoje, esses autores ingleses, né, mas depois eu posso mandar para... Enfim, boto no Instagram, ele estava fazendo um estudo e dizendo que hoje o fato das crianças estar sendo menos estressadas, né, a gente tem uma juventude muito mais adoecida. E a gente vê isso na prática, né? O que a gente conversava aqui antes do programa... né, começar dessa coisa muito líquida, né, que não tem sustentabilidade. Para fazer uma amizade é muito difícil, porque faz muito rápido para desfazer, né, é muita dor, porque né, é tanta coisa. E isso fica muito no dever da mãe. Hoje eu conversava com Kelly em consultório, que quanta coisa fica para a mãe que não era para ficar. Né? Que não era para ficar. Eu acho que também, Fran, porque assim, já se entendeu que a mulher, isso do modo cultura, geral... né? Mas a mulher, do modo geral, tende a ter a sensibilidade, né? Mas a questão do sentimento. E por conta disso, se atribui essa responsabilidade à mulher, porque entendeu-se que se a mulher tem essa facilidade de lidar com os sentimentos, teria a facilidade maior no educar. E que não é só o amor, nem a sensibilidade que forma, A né? neurociência explica até isso, sabe? Existem duas coisas que são importantíssimas para a vida do sujeito. É a mãe e o ambiente. Então, assim, a gente sabe que mãe, né? Mãe é diferente de pai. É totalmente diferente, assim. A percepção... para documentos o que vale é a mãe. É a mãe. Ontem mesmo fazendo o BO, né, lá do assalto, perguntaram o nome da minha mãe, não perguntaram o nome do meu pai. Né? Eu se perguntar o nome da minha mãe ainda, nessa altura do campeonato, né? Nessa altura, mas perguntaram, né? E, então, assim, a mãe, a percepção que ela tem, né, em tudo é diferenciada, né? Neurologicamente falando, por isso, porque é todo um contexto neuronal que é formado da gestação, né, até o momento que você está vivendo com a filho, né? Se a minha mãe dissesse para não fazer, eu não fazia. Eu tinha, era medo mesmo, porque eu sabia que não é o que acontece hoje, né? Não é o que acontece hoje. Os meus meninos aqui acolá, eles dizem, não, mãe, se você está dizendo é porque eu já não vou arriscar, né? Já não vou arriscar. Eu tinha muito isso quando adolescente. Mais com a minha mãe, inclusive, do que com meu pai. Na nossa época, o papai só olhava, né? Uhum. Só olhava. Mas eu já entendia. O que eu estava pensando, né? Assim, do quanto a base é importante. Você falou que o ambiente modula, né? Modula mas totalmente. Se você for ver, independente de para onde você for, se a base for boa, você se sustenta. Mas, né? Neurologicamente falando, o ambiente, ele define mais do que o genes, por exemplo. Não, mas eu falo a base, eu digo a família, a estrutura. Sim, né? Onde ele está sendo criado. A gente não vai poder ter toda hora o controle, né? Então, se você tem que ter a confiança e entender que o que dependia de você já foi feito.
Então, a partir dali, no contexto que ele vai estar, o não que ele vai dizer, o sim que ele vai dizer, não é? Isso vai depender justamente dessa base que você fez. Que é o ambiente, né? Que foi onde ele nasceu e tudo. Mas é importantíssimo isso, né? Porque pra a gente que tem filhos já, né? Com 20 anos, 14 anos, eu ainda consigo provar desse não faça isso e não fazer, né? Dessa obediência. Né? Porque, como foi outra geração, a gente conseguiu muito colocar isso. Mas que hoje não é mais desse jeito, né? Hoje está bem... Mas você sabia que isso também é fruto de uma educação que quer sempre agradar. E você sabe que não dá para você educar bem um filho quando o seu propósito único é agradar. Pois é, mas hoje Se for é o só grande agradar... mal de todos os pais. É o que o Fran estava dizendo. Os pais hoje não estressam mais os filhos. Eles não deixam mais a criança ou o adolescente. Ah, meu filho... Antigamente, eu lembro que a mãe dizia assim, chegava o final do mês, ela dizia, vá no banco pagar o colégio. Aí me dava o carnê, que antigamente era um carnê, né? Aí dava o carnê e eu ia... Aquilo ali, para mim, meu Deus do céu, era... Ixi Maria, a pior coisa do mundo. Era desafiador eu pegar um ônibus com dinheiro e o carnê, você tá entendendo? Chegar num banco, entrar numa fila para pagar, entendeu? Depois voltar para pegar o ônibus de novo e voltar para casa. Mas ela fazia isso, né? E aquilo ali... outra coisa, ela saía e dizia, faça o arroz. Nunca consegui fazer um arroz, gente, até hoje. O arroz carrapato, eu entrava em desespero. Espalhava pano de prato no chão, espalhava o arroz para secar no sol, sabe? Menina, era um desespero tão grande. Até hoje eu nunca consegui fazer um arroz. Arroz normal. Mas não foi por falta de tentativa. Mas tentei muito, né? E aquilo ali, a Maria, me causou tanto estresse que me traumatizou até hoje, né, minha irmã? Mas assim, hoje em dia não. Hoje em dia, tipo assim, a gente não consegue mais, entendeu? Eu cheguei em casa agora, tinha uma janta, meu filho não queria, né? Aí disse, não, mamãe, eu não gosto dessa janta. Aí, o que era para mim fazer supostamente? Tem tudo lá na geladeira. Eu digo, pois então você se vire e coma o que tiver aí na geladeira. Ora, vai fazer 10 anos, né? Não, você quer comer o quê? Né? Você quer comer o quê? Aí lá vai a gente fazer. Em cima da hora, antes de sair o menino tá lá comendo. É tão esquisito isso, e às vezes eu acho que a gente faz automaticamente. É verdade. Você tá entendendo? Automaticamente. A gente não deixa nem a criança, sabe? Mas que aí, por outro lado, a gente se vê depois, né, aperreada, porque quando os nossos filhos não conseguem enfrentar uma nota baixa, quando eles não conseguem enfrentar uma repreensão, uma dificuldade na sala de aula. Meu Deus do céu, eu há um tempo atrás, João, que é o mais velho, ele é bem calmo, né, João? E aí um colega derrubou ele, deu uma rasteira nele no colégio, ele se machucou. E aí ele liga pra mim, mãe, fulano me derrubou, e não sei o que. Eu disse, filho, você foi na coordenação? Ele, mas a senhora não veio, não? Eu, não, filho, vai lá na coordenação. Se o coordenador não resolver, aí eu vou no colégio. Falei, mas eu tava por dentro, louca. Eu queria ir no colégio, eu queria quebrar tudo, porque meu filho caiu. Mas aí, assim, você tem que trabalhar, porque eu fiquei... Na mesma hora, sabe aquele que eu disse, meu Deus, eu tenho que deixar a João enfrentar. Porque senão eu não vou estar aqui toda hora, né? E aí, se eu não deixar João ir atrás de resolver as coisas, de lutar pelas coisas, e isso foi maravilhoso, porque nunca mais João teve problema. Porque tudo agora, ele mesmo diz, mãe, eu já fui na coordenação, eu já resolve até dos irmãos. Um app para isso. Né? Eu tenho, todos três estudam na mesma escola, então hoje João é quem já intermedia e resolve o problema dos outros. Mas isso já é fruto de um exercício. É difícil, né? A gente delegar, é difícil a gente dar responsabilidade. Mas aí, ao mesmo tempo, como o mundo exige isso. Hoje não dá pra gente ser uma mãe que só agrada. A verdade é essa. Eu, cada dia que passa, eu me convenço mais disso. A gente tem que ser a mãe chata, a gente tem que ser a mãe que desagrada. Ah, mas o pai vai ser sempre bom. Talvez seja a minha sina, ser ruim eternamente, mas ao mesmo tempo eu vou colher o fruto de ver meu filho resolver as coisas, de saber que se eu não estiver, ninguém vai morrer de fome, porque eles vão saber se virar. Eu né? falo lá em casa, né, depois que o Fabrício faleceu, que a gente é uma equipe. E aí eu preciso da ajuda deles. Então, realmente, Fabrícia, eu digo que ela amadureceu, foi como colocar assim, como se colocou a banana no forno, né? Ela também teve que se reinventar.
E ela virou assim os meus braços e minhas pernas. Então, ela pega no pé de Felipe, Felipe, olha, o calção não é aqui, vamos lá, guarda ali, vai lá. Então, eu digo sempre para eles, eu digo, olha, a gente é uma equipe e nessa equipe a pecinha mais velha sou eu. Então, se vocês não me ajudarem, a pecinha mais velha vai falhar. Então, vamos lá, cada um faz uma coisa e a gente vai dividindo algumas coisas. Então, eu acho que o estar viúva, né, eu tive que procurar agir de outras formas para eu aguentar tudo que eu tenho que fazer. Porque se eu quisesse dar conta de tudo só, a nível fisiológico, eu não teria aguentaria, né? Então, assim, às vezes eu chego muito cansada e, tipo, uma hora dessa eu já tô quase dormindo. E eles ficam, mãe, fica mais um pouco, fica mais um pouco. Às vezes eu fico cochilando, mas eles precisam um pouquinho que eu fique ali. Então, eles têm também essa atenção. Quando eu tô dormindo, não, mãe, pode ir dormir. Vai dormir que a gente se vira por aqui. Então, eu acho que algumas vezes, algumas situações da nossa vida nos levam a esse amadurecimento, né? Às vezes a gente tem tudo ali arrumadinho e uma pecinha daquela sai de ordem, a gente se desespera. Mas quando a gente olha para o outro, a gente sempre vê que o outro tem uma coisinha. Por que ele se reinventa ali, né? Por que eu também não posso? Então, eu trabalho no Hospital Psiquiátrico Dr. Milton Marques, né, o antigo São Camilo, e para mim foi mais do que uma terapia trabalhar lá dentro. Kelly já passou por lá. E a gente vê na vida daquelas pessoas, assim, poxa, eu tô tão bem, né? Mesmo a gente estando acabada, arrasada, mas eu ainda estou tão bem. Então, é isso que faz a gente tocar o barco. Então, eu acho que são nessa história de ir lá. Eu também, quando vejo o Felipe resolvendo uma coisa, ele indo atrás, né? Eles descem, a comida chega lá no prédio, então vai lá, cada um vai lá embaixo pegar, se vira, eles jogam o lixo. Então, o determinar tarefas foi muito positivo para mim nesse sentido. De deixar eles se virarem. O que tem é isso, então... Com certeza para eles também. Para eles também, com certeza. Aquilo que a gente estava falando, autonomia, porque muitas vezes autorresponsabilidade. É isso que muitas vezes não precisa acontecer algo, né? No meu caso, aconteceu algo, mas às vezes a gente não vai criando esses hábitos dentro de casa e como ela falou, qualquer frustração já desanda, né? Não posso ter um estresse que o mundo já se acabou. E como eu tenho visto, né, eu trabalho muito perto de muitos psiquiatras, e como a gente tem comentado sobre isso, crianças hoje, adolescentes, muito mesmo, tomando muita medicação e coisas mesmo absurdas, coisas que a gente não via cotidianamente, né? E com a pandemia piorou mais ainda. Então, são situações que a gente tem que dar um clique para isso, né? Será que eu estou preparando mesmo meu filho para a vida? Será se eu não estiver, eles vão saber fazer? Será se o pai não estiver? Será? Então, são situações pontuais que a gente não quer pra gente de forma nenhuma, né? Mas elas podem surgir. E até mesmo a perspectiva, né? A gente às vezes se preocupa tanto com a educação, né? De dar educação. E a educação só no sentido do conhecimento. Só que sem o preparo, o conhecimento não leva a lugar nenhum. Né? Hoje eu vejo, dificilmente você vê jovens planejando. Na nossa época, a gente queria fazer 18 anos para ir trabalhar, para sair de casa, para conhecer o mundo, né? Ter independência. Hoje em dia o pessoal faz 18, faz 20, faz 30, 40 e ainda não quer sair de casa. Não tem perspectiva, né? E eu acho que essa independência, né, que a gente vai dando, esse preparo da vida, vai fazer com que eles queiram sair, queiram conhecer o mundo. Né, queiram desbravar outras coisas, porque eles se sentem preparados. A maioria desses filhos que estão ali dentro de casa, sem perspectiva, quando você vai ver, é medo. Estão ali porque é conveniente, porque eu me sinto seguro. Fora dali eu não sei o que fazer. Pois é. Que para muita gente é uma situação confortável, né? Eu tenho meu pai, a gente imagina para os pais, né? Eu tenho meu filho aqui pertinho de mim e tal. Mas e a vida dessa criatura? E a vida, como é que vai ficar mais na frente, né? Em algum momento ele vai precisar sair do ninho e uma coisa é eu ver ele voando seguro e eu ficar feliz daqui porque estou vendo ele alçar, né, um voo. E a gente imaginar que não vai estar aqui e ele de repente nunca vai sair dali. Né? Vai ficar com a vida empacada, às vezes. Porque a cultura brasileira já é muito assim, né? Quando eu morei no Goiás, era interessante que as casas, elas tinham o filho casava e a casa era no fundo. Sim, né? Eles têm muito isso. Tem outra entrada, mas tem uma casinha lá no fundo. Então, tá sempre ali
perto, né? E o brasileiro gosta disso, né? Nas outras culturas não, eles fazem 18 anos e o pai mesmo vai, vamos, Pra segue, viver, segue. né? E a gente quer... Já faz faculdade morar. fora, já vai morar fora, morar né? fora. E dali já não volta mais, né? Eu observo assim o quanto isso mudou, né? O quanto tudo para chegar até aqui, porque eu fico pensando assim, né? Como mãe, o que a gente é capaz de fazer, né? Por um filho. E chega a ser, esses dias eu estava pensando em casa, chega a ser algo, eu não tenho nem palavras assim, né? Porque eu fico tentando, né, dar asas, ensinar, mas ao mesmo tempo é algo que quando você faz, eu não queria sentir isso, sinceramente, eu não queria sentir, mas sinto, né? Como toda mãe. Mesmo que você dê asas, mas dói. E eu não queria sentir essa dor, mas eu sinto. Mas é um vínculo, né? Muito não, forte. Então, é muito forte. É algo assim que podem dizer tudo. Que mãe é o amor. Mas em palavras, isso nunca vai ser conseguido. Ninguém nunca vai conseguir dizer. Não dá pra Porque resumir. é algo. É algo. Acho que sobrenatural mesmo. Porque, De fato é. né, você sabe que aquilo que você está fazendo é bom para ele. Mas como dói, aí você não quer que faça. Mas a gente deixa aí. Por amor, a gente deixa. O filho vai olhando para trás, a gente rindo e dentro se acabando. Mas você deixa aí, né? Você deixa aí. Demais. Porque faz São parte. as pequenas coisas. Até uma noite do pijama na escola. Ah, meu a Deus gente do fica, céu. né? Será que dormiu? Mostra aí uma foto. Filma onde é que tá. É desse jeito, né? É algo que chega. É um amor que chega a ser doente mesmo, sabe? Hoje eu estava pensando esses dias, é um amor que não é um amor normal. Eu cheguei à conclusão que amor de mãe é um amor patológico. Porque, não é? Você sabe que está bem, é pro bem dele, mas por dentro você está morrendo, aquilo está deixando você... Mas como é que pode? Mas aí, olha, por outro lado, para a gente não adoecer de tanto amor, a gente tem que se cuidar. A gente vai fazer crochê, a gente vai fazer atividade física, vai correr 4 horas da manhã. Não, eu faço tudo isso, mas ainda assim é patológico, não tem jeito. Mas você imagina se você não fizesse. Não, aí eu já tinha, Né? eu tava lá com Tá a lá, Laine. lá em São Camilo. Lá em São Camilo, porque mas não é assim, e a gente vê que, por exemplo, mamãe, né, eu lembro quando eu fui casar, ela não tinha muito esse apego. Acho que os pais do passado não tinham tanto esse apego como os pais de hoje. Mulher, acho que é porque eles não tinham nem direito de ter sentimento, mulher. Hoje a gente tem de dizer, hoje a gente abraça e beija. Antigamente não se tinha podia isso, fazer né? isso, né? É. Botava o filho a perder, né? Fazer carinho, botava a Maria num menino. Por isso que hoje a gente ainda sofre tanto com o machismo. Porque não se fazia carinho, um abraço, beijo com o menino. Uma menina já não era tão, né? Imagina um homem. E aí a gente tem que ir desmistificando isso e tentando equilibrar, porque também tem uns excessos, né? Porque nem de mais nem de menos. É. Mas é isso, quando eu fui casar, eu lembro que mamãe assim, não tinha muito nesse choro. Aí eu já penso. Não, eu digo muito a elas assim, olha, vocês não têm um filho, porque eu não tenho estrutura de ir pro hospital para ver você sofrendo, minha filha. Eu não tenho. Meu Deus do céu. Tá precisando de terapia, viu, Elaine? Mas mãe é assim. É porque você Sente tem a dor. menina. Você Sente tem a menino, dor. né? Mas é assim, não é? A gente já pensa nessas coisas. Mãe vê muito mais além, muito mais. É algo. Ninguém vê como mãe, não. Mãe é um negócio. É rojão, viu? É rojão. A gente sofre antes do tempo, né? É muita coisa que mãe é um amor, realmente chega a ser patológico mesmo. Tem amor de mãe que é patológico, né? Tem amor de mãe que quando o filho casa é bem complicado. Mas porque eles nasceram com né? um plano de destruir a gente. Ei, Kelly, Kelly, quem diz? esse pensamento não sai da sua cabeça, né? Mulher, porque quando a gente conversa é sempre Irmã, assim. Mas É sempre você já assim. foi filha, né? Hein? Já. Sou, né? Sou. É filha. Sou filha. E essa mudança, essa coisa que é tudo muito rápido, tudo muito ágil, para eles, então, né, que são muito mais antenados, né, do que a E o quanto gente. que as mães tiveram que se reinventar nessa pandemia, Muito, né, gente?
Ai, meu Muito. Deus. O quanto que mudou, Viva a aula né? presencial, Senhor Jesus. Viva, Viva a aula presencial. Deus abençoe os professores desse Brasil, porque quem passou, fazer aquela história, né? Quem teve que passar por isso sabe que se eu eu sempre valorizei, de verdade, sempre valorizei. Mas nessa pandemia, minha amiga, eu dizia, meu Deus, tem misericórdia da professora, eu rezei tanto pelas professoras, porque quando a gente vê, quando você se imagina com aquelas criaturas, aí eu ficava pensando, meu Deus, eu sou a mãe, tô querendo matar. Tô querendo eu imagino a matar aqui. professora. Ensinar 4 meninos aula online. Mulher, eu não vou. Olha, sinceramente, eu faltava matar quando o menino abria a câmera. Eu, olha, que é proibido abrir câmera. Porque minha casa, bem pequenininha, era um no quarto, um na cozinha, um na área, assim, sabe? Bem estrategicamente. Aí teve uma aula que o que tava na cozinha abriu a câmera, minha amiga. Atrás dele tava uma montanha de louça. Aí eu, pelo amor de Deus, Paulinho, aí joga a toalha em cima dos pratos. Tipo assim, meu filho, pelo amor de Deus, não pode. Abrir a câmera. A aula online viu a alma da nossa casa. Justo, Ave Maria, quantos flagras, né? Muitos, de camisola, de pasta de lingerie. Ave Maria. Acho que virou um Big Brother, assim, muito massa, minha amiga, porque só lá em casa. Aí tinha um filho meu, esse Paulinho, ele sempre foi muito de interagir. Então ele ficava o tempo inteiro, tira, deixa eu falar, tira, deixa eu falar. Isso eu querendo trabalhar. Aí eu dizia, Paulo, pelo amor de Deus, deixa outra pessoa falar, meu filho. Aí a professora dizia, que mãe louca é essa? Porque ele só queria falar. Aí isso os outros gritavam de lá, silêncio, que eu quero ouvir aqui. Menina, eu disse, quando não era isso, o Pedro, que é o meu segundo, que mulher, olha, ali vai ver 100 anos, super descansado. A professora fazendo a chamada Pedro Monteiro e eu, Pedro não tava na sala. Quando eu procuro Pedro correndo de skate no condomínio. Eu, Pedro, pelo amor de Deus, a professora tá lhe chamando, Pedro. Aí, tipo assim, aí meu marido disse, você vai enlouquecer. Eu digo, sabe de uma coisa? Estude se quiser. Porque eu agora eu não vou mais enlouquecer. Porque eu ainda tenho que trabalhar, porque ainda tem isso, né? A gente tinha que administrar a crise do mundo e a crise de dentro de casa, minha amiga. Não tem pra ninguém não, viu? Sinceramente. Sobrevivi à pandemia, meu amor. Sobrevivo agora a qualquer coisa, né? Ainda ia pro CrossFit. Ainda ia pro CrossFit. Não, ainda fazia meu CrossFit online. Aí eu ainda fazia assim. Maninha, a senhora tá usando a internet. Eu digo, deixa eu fazer meu CrossFit. A menos isso, porque senão eu vou matar um. Porque a pessoa é confinada, a mulher, com 4 meninos zoando no juízo. Não. Tinha que ter ao menos, né? Aí você fazia o CrossFit online, Fazia o CrossFit online. O professor mandava os exercícios que era pra fazer. Eu não sabia muito, isso que eu estava no começo E era ainda. o que, apartamento? Não, eu morava no condomínio, é casa em condomínio. Aí eu ficava na área, mas mesmo assim, mulher, assim, sabe aquela coisa que você fazia só pra desopilar, mesmo pra não matar? Porque não é a mesma coisa, né? Isso fora mim pegar no celular, pegava os aparelhos, eu treinando quando eu procurava, cadê? Eu já tinha levado, ó, mulher, loucura, loucura. É. Aí o marido dele é assim, zen, sabe? Bem... Vai viver 500 anos. Tem que ser, né, Tem que querida? ter um, né, Tem amiga? que ter um que seja zen, porque Bem zen. não vai não, viu? Não, aí pra ele tava tudo bem. Ele trabalhando, dormindo, podia se matar, correndo no condomínio. Ele nem aí, eu louca. Minha gente, a tarefa, a professora chamando, isso aqui. Ele lá, bem. Quem olhasse dizia, não, essa criatura não tá nessa casa. Porque, meu amigo, o mundo podia desabar. E ele lá, não, tô aqui numa reunião. Botava o fone e o mundo pudesse desabar. Podia cair, né? Enquanto isso, nos bastidores, Os bastidores, o menino sumiu, não foi? me sumiu, Ave Maria. Foi uma agonia. Ligaram pra mim, o menino de Viviane sumiu. Vivi, como foi que esse menino sumiu, Vivi? Mulher, ele dormiu entre a caixa de brinquedo e a parede. Meu Deus do E a gente céu. tudo procurando, chamando por ele, e nada do menino responder. Eu digo, não, ele saiu do condomínio. Chama a Saí polícia. telefonando as casas dos meus vizinhos. Ninguém, não, eu não vi não, não vi não. Aí Tá foi vendo, dando uma mulher? Tá agonia. vendo como ele nasce com um plano de matar a gente? Mulher, mas olha, meu coração tá zero. Eu disse, olha, eu sempre dizia, né? Toda mãe sofre um pequeno infarto todo dia. Sofrem. Porque nessas pequenas coisas é quando a gente descobre assim, meu Deus, eu tenho saúde de ferro. Só pode. O menino dormindo, entre a caixa E a caixa do brinquedo é a parede. Só que tava escuro, ninguém viu. E ele lá, acho que ele se abaixou pra brincar. Não sei, mulher, ninguém sabe até hoje que bicho que ele me foi fazer ali. Eu só sei, minha amiga, que quando um dos irmãos que achou, disse, mãe, olha ele aqui. Aí ele, Depois que já tinham rodado tudo. Ave Maria, faltei sair na rua, digo, pronto, acho que ele abriu a porta do condomínio, ele saiu, porque já aconteceu também, sabe? Ele pegar a chave, que era o meu pequeno, ele pegar a chave do condomínio e sair. E ficar do lado de fora
com o portão, porque o portão era automático, você abre, se ninguém passar, ele fecha. O portão fechou e ele ficou do lado de fora. E a gente não sabia. Uma pessoa estava passando na rua e viu um menino sozinho no meio da rua, com a chave na mão. Aí disse, meu filho, você mora onde? Ele, ali. Aí a pessoa... Socorro, Deus. Nessa época, acho que ele não tinha 3, ele ia ter 2,5. Mas aí, minha filha, o susto. Quando eu olho a janela, porque a minha janela da casa dava para o portão. Entra ele com um homem. Aí já vai lá dizendo, nossa senhora, o que o senhor está fazendo com meu filho? O pobre da criatura foi um santo de Deus, que viu ele no meio da rua e abriu o portão e trouxe ele para dentro de casa. Vivi já viveu todas as emoções, assim, com o menino. Mas o importante é que emoções eu vivi. Então, É isso mesmo. É por aí. é verdade. Eu já ri demais, assim, porque os filhos dela, cada um é de um jeito, sabe? Aí tem o terceiro, que o Tem terceiro... para todos os gostos. Tem O pra terceiro pro é Calminho. muito engraçado. Ele é muito ativo, é muito comunicativo. Elétrico, Paulinho é. Paulinho Ave Maria. Pra cansar Paulinho, minha amiga, nem crossfit. Nem crossfit. Nem crossfit. Eles são desse jeito. Graças a Essa Deus. semana eu estava escutando uma entrevista de um médico que mostrando que na pandemia, assim, pelas crianças terem ficado num período que era para elas estarem em socialização, já entrando em colégio, né? Elas agora estavam essas crianças não tiveram contato com como chama, as arboviroses, né? Eles não tiveram esse contato, né? Porque a E aí imunidade agora, baixa, né? aí agora as crianças não têm a imunidade para essas coisas, porque passaram esse período dentro de casa. Interessante. Sem contar também que aquelas que entram na escola, tipo, demoraram a falar. Né? Aqui eram para entrar na escola com 2, 3 anos, né? Atrasou o início da fala da criança, né? Porque a socialização é muito importante, né? Até o quê, meu irmão? É o maior estímulo do ser humano, é a socialização, né? Neurologicamente falando. Né? E aí as crianças demoraram a falar, as crianças estão adoecendo mais porque não tem imunidade. Aí você imagina nas crianças atípicas, né? Aí que foi perdido. Eu estava lendo um outro artigo desse mesmo pesquisador, que é um neurocientista, e ele fez um estudo com mães que engravidaram na pandemia, né? E está acompanhando, e o estudo mostrou que as crianças que nasceram na pandemia, elas estão mais predispostas ao estresse, a desenvolver vários transtornos, porque... Né, Imagina a ansiedade de uma gestante, meu de uma amigo. gestante na pandemia. Eu acho que durante muitos anos a gente ainda vai colher muita coisa. Vai viver as sequelas, né? Agora, interessante vocês falando isso, porque muita gente me perguntava, né? Apesar dessa loucura toda, mas os meus filhos, né, nessa questão do isolamento, eles não sofreram. Justamente porque eram 4. Então, dentro de casa, tinha muita interação, porque eu ficava pensando justamente quem era filho único. Não tinha, né? Eu arranjei um abençoado de um cachorro. Pois é, para poder... né? Para poder, tipo assim, o meu era sozinho, né? Porque, no quer dizer, o apartamento. isolamento, para ele, pesou muito mais, O né? apartamento foi cruel, foi muito Pois cruel. é. Aí Tudo eu muito inventei restrito, um cachorro né? para tirar o resto do meu juízo. Aí tá o abençoado lá em casa. Você falando lá no jogo, na competição Dia das Mães, né? Eu lembro que vieram 2 meninas aqui do Diocesano e ela disse que percebeu que as crianças, no jogo de futebol, em tudo que eles vão brincar, eles estão mais agressivos. Né? As crianças estão mais assim, depois da pandemia. Então, assim, é algo que daqui para frente, nós já colhemos isso. Os adolescentes muito. também. Irmão. E eu acho É como que se eles não até- soubessem mais viver em sociedade. É como se, tipo assim, não, eu tô por mim, você é por você e acabou. Se entendeu? isolou, né? É. Porque também, se a gente for olhar direitinho também, essa geração nunca viu tanta perda, né? E aparentemente a gente tem a impressão de que criança não sofre, né? Adolescente não sofre, não sente, mas talvez essa agressividade já é esse sentimento reprimido, né? Não houve o choro, não houve o entendimento, a clareza, simplesmente deixei de ver. E a gente só vai saber no futuro. Não sabe como a Eu criança acho elaborou esse processo. A Justamente. história também de viver o agora foi muito batida, né? Você não saber o dia de amanhã, então aquela ansiedade, aquela coisa. E agora a gente está vivendo uma guerra.
Então, isso também mexe, né? Como é que vai ir a bomba atômica e mamãe vai acabar tudo. Então, são muitas questões que geraram bastante ansiedade. Porque eu costumo... Os meus pais, que moram em Fortaleza, eu fiquei 2 anos sem ir em Fortaleza. Ai, meu Deus. Né? Então, eu não queria levar, como eu trabalhava em hospital, foi muito estressante. Se já era estressante lá em casa, né? Eu tirava a roupa de todo aquele ritual. Imagine ver meus pais. Então, foi algo bastante puxado. De vocês já são idosos, né? Meu pai tem Parkinson. Então, tudo isso eu ficava... perdi colegas. O Dr. Clodovil trabalhava comigo. Então, perdeu o enfermeiro. A gente muito próximo da gente e mexe muito com a gente. Muito devastador. E a história do aqui e agora. Então, é o dizer eu te amo agora, é ir pro cinema agora, é ir fazer as coisas agora, porque a gente ficou nessa neura, né? De que amanhã tudo isso pode acabar. Foi um vírus que apareceu aí e tá aí. Eu costumo sempre dizer, assim, lembrar, assim, às vezes a criança, o pai chega, né? A criança no consultório, aí o primeiro pai, né? A mãe, não, porque fulano tá ansioso, porque ele tem crises quando vai fazer prova, porque pá. E às vezes a gente esquece que, tipo assim, a educação você dá em casa, né? O que você aprende de mundo, né? A escola, né? Português, matemática, geografia, E as emoções, onde é que a gente aprende? Me diga, onde é que a criança e o adolescente aprende sobre emoções? As escolas estão colocando agora isso, né? Algumas escolas estão com essa temática, né? Hoje, mas isso é de agora, do ano passado para cá. Que, na verdade, elas não têm nem opção, né? Porque a demanda é tamanha, né? Você chegar numa turma e ver tantas crianças, né? Adoecidas, mas hoje estressadas. as crianças, elas não sabem a emoção, elas não sabem algumas emoções, elas não sabem nem nomear. Dizer o que está sentindo e outras. Se brincar, muitos adultos também não sabem. Entendeu? A nossa geração mesmo foi muito reprimida. Muito. Né? A gente aprendeu na marra que nas terapias hoje, a gente se permitindo, né, fazer terapias, a gente conseguiu, né, ir atrás desse prejuízo. Mas muitos da nossa geração ainda são reprimidos, né? Muitos. Às vezes você bota assim e diz, não, a criança, o que é asco? O que é nojo? O que é angústia? Não sabem. Não sabem nomear. E outra, não crianças, pré-adolescentes, 11 anos, 12 anos, entendeu? Não reconhecem emoções. Se sobre isso, né? Nunca se conversa sobre emoções. Com certeza ela passou por essa emoção, ela só não sabe nomear. Não sabe nomear, entendeu? Não sabe identificar, né? Aí se você não consegue identificar em si mesmo, como você vai identificar no outro? Aí a gente espera deles, né, que tem empatia, que não pratique bullying, que não sei o que. Como? Como se não sabem? Porque assim, uma criança, ela realmente não vai saber nomear, né? Ela tem que ser instruída, ensinada, né? Mas, ainda assim, os pais, hoje, né, nesse mundo, nessa contemporaneidade, não dá nem tempo, porque os próprios pais não conseguem nem viver as próprias emoções, né? Nem conhecem direito, nem se permitem isso. Hoje se fala muito em viver emoções, né? E o artigo também dizia, bem interessante, que nós estamos caminhando para um mundo muito mais de emoção do que racional, e isso é um perigo, né? Porque hoje as pessoas são muito mais emoções e emoções disfuncionais. Né? Não são emoções que estão ali na funcionalidade. Né? E isso é um grande risco para a humanidade, principalmente nessa juventude, porque a emoção disfuncional é uma catástrofe. Né? E como a gente está se comportando hoje, essa racionalidade ficando muito em segundo plano, por não ser trabalhado, por não ser ensinado, né? Isso daqui para frente vai ser. Hoje em clínica a gente recebe muito adolescente, porque né, o que Kelly estava falando agora, que essas emoções elas são disfuncionais porque eles não conhecem, porque não foi ensinada a racionalidade, não foi ensinada a frustração, não viveu o estresse que tinha que ser vivido. Eu acho que, como que ela colocou, é você entender que você também precisa. Se eu estou levando meu filho para terapia, então o tempo que ele está lá, eu vou também, né? Eu preciso me descobrir, eu preciso saber quem eu sou, os medos que eu tenho, porque eu acho que a gente se vê muito no outro, né? E essa questão da criança é fundamental. Eu acho que é época mesmo da gente buscar um equilíbrio, porque senão a coisa vai dar uma desandada, né?
Eita, tá chegando ao fim já. Eita! Foi rápido. Nem doeu. Foi tão bom, né? É ótimo, né? Nem E doeu. assim, né? Então vamos encerrar. Cada um aí vai deixar um recadinho para uma mãe, né? O podcast, o objetivo final é de poder levar essa saúde mental de uma forma mais leve, de uma forma de mais fácil compreensão, né? Porque como chega em vários lugares, Seja mais né? acessível, Que né? seja mais acessível, que aqui as pessoas tenham dicas, né? Que a nossa fala possa, né, transformar a vida de alguém, que a gente sabe que alcança. Então, Vivi, vai encerrando aí, deixando um recado como mãe, né? Uma dica, qualquer coisa. Pois é, a minha dica é que as mulheres se encorajem, não tenham medo de ser mãe, né? É desafiador, mas ao mesmo tempo vai lhe fazer uma pessoa melhor, né? A maternidade me fez uma mulher melhor. E nisso não parou na maternidade, porque a partir dela eu fui me redescobrindo, eu fui vendo possibilidades e estou realizando muitos sonhos por eles e para eles e por mim também. E é isso. Mulheres, tenham coragem, criem seus filhos para o mundo, não tenham medo, né? Confiem em Deus, confiem a vida de vocês a Deus e Tá tudo certo no tá final. tudo certo. Tá tudo certo, tá tudo criado. Quando a gente menos esperar, vão para a faculdade fazer medicina, a gente se orgulhar e fazer que eu não digo pro meu filho. E cada um pagar uma passagem aérea para mim para viajar depois. Aí eles disseram assim, mas mãe, a gente vai trabalhar só para pagar a passagem. Não, filho, cada um paga uma. Eu só quero viajar 4 vezes por ano. Né? Eu também falo isso. Agora é com eles. É. Então, assim, né, obrigada vocês duas, muito obrigada, assim, né, pela partilha, porque com certeza aí tocou o coração de muita mãe, né, foram... Eu que agradeço. Obrigada, A viu, gente que minha irmã? agradece. Tamo E aqui, eu quero crescendo encerrar massa. pegando uma fala de Elaine, né, assim, Elaine disse que faz o crochê, né, que vai para academia. Isso é importantíssimo, né, hoje... Eu digo por experiência própria que eu pego essas pequenininhas coisas e faço ela o meu momento, né? Como mãe, como mulher, como esposa. Porque se você não tiver esse processo de autoconhecimento, que isso é importante, por menor que seja o tempo, isso regula a saúde mental, né? Sem saúde mental ninguém tem nada, né? Então eu deixo para cada mãe, né? Que consiga achar alguma coisa nesse sentido, para que você possa ter o seu momento, né? Verdade. De estar você com você mesmo, para dar uma equilibrada aí na saúde mental e consequência, né, em toda uma vida. É isso aí. Então, muito obrigada. Obrigada, Centro Cognitivo. Um abraço para todo mundo. Obrigada às meninas. Boa noite, até a Boa próxima. Até né? segunda-feira. Se Deus quiser.